Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 22. Se você notar que um boi ou uma ovelha de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta leve os animais de volta ao dono. Se este não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com eles até que o dono venha buscá-los. Então, você os entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, com qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir. Se você enxergar o jumento ou o boi que pertence ao seu compatriota caído no caminho, não se omita, sem falta, ajude-o a levantar o animal. A mulher não deve usar roupa de homem, o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor seu Deus. Se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa se alguém de algum modo cair no terraço. Não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane e toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturados. Coloque franjas nos 4 cantos do manto que você usa. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relações com ela passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos, a difamar, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relações descobri que não era virgem, então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciãos da cidade junto ao portão. O pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la e lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha, e estenderão a roupa dela diante dos anciãos da cidade, os quais pegarão o homem, o açoitarão e o condenarão a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Ela ficará sendo mulher dele e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Porém, se isso for verdade, ou seja, ficar provado que a moça não era virgem, então a levarão à porta da casa do seu pai e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois cometeu um ato infame em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim vocês eliminarão o mal de Israel. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem encontrar na cidade tiver relação com ela, vocês devem trazer ambos ao portão da cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo, a moça que tinha um casamento contratado gritou e não houve quem a livrasse. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça que a humilhou 50 barras de prata. Terá de recebê-la por esposa, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito de seu pai. Mais um capítulo de Deuteronômio que tem muitas questões particulares para aquele momento, mas que a gente pode aprender
princípios espirituais que são eternos, imutáveis. O capítulo 22 fala sobre a prática da justiça no nosso dia a dia. Nós devemos revelar o nosso amor por Deus, a nossa aliança com Deus, no nosso dia a dia, em coisas das menores aos olhos da maioria. Deus quer que a gente manifeste a sua justiça. E aí, logo no início, o Senhor nos mostra que nós precisamos ser justos quando nós encontramos algo que não nos pertence. Ou seja, nós devemos ter cuidado com tudo que pertence ao próximo. O Senhor fala aqui sobre uma ovelha, sobre qualquer coisa que você encontrar, algum animal e algum bem que não te pertença. Nós, como servos de Deus, se queremos andar debaixo da bênção de Deus e também abençoar a terra onde Deus nos colocou, perceba essas duas realidades, nós devemos sempre procurar ajudar o próximo, não dar prejuízo a ninguém, não lesar as pessoas em nada. Tudo que não é seu, você deve preservar, devolver, procurar restituir. Como é importante isso ainda hoje no nosso dia a dia. Aquilo que você encontrou, o correto é guardar até que a gente encontre o dono. Nós não deveríamos ficar felizes e pensando que achar dinheiro, achar algum objeto, achar alguma coisa, é uma grande bênção de Deus. Não é. Nós deveríamos ter um coração quebrantado e perceber que alguém perdeu e como é bom quando a gente pode devolver. Então, nossas atitudes diárias não devem lesar ninguém. Há uma corrupção no coração humano que às vezes a gente sempre quer levar vantagem, tirar algo, sair melhor do que o outro. Quem é do Senhor vai procurar praticar a justiça sendo zeloso com aquilo que é do próximo. Praticando literalmente Lucas 10, 27. Ame ao próximo como a si mesmo. E o Senhor Jesus falou, aquilo que você quer que os outros vos façam, faça você a eles. Se nós praticarmos essa lei, nós vamos manifestar o amor de Deus, vamos atrair a graça de Deus e vamos abençoar as pessoas, os nossos vizinhos, as pessoas que a gente encontrar, vão olhar para nós e vão ver realmente a justiça do reino de Deus. Em segundo lugar, o texto também fala sobre vestes próprias de homens e mulheres. Observe comigo Deuteronômio 22, quando o Senhor no versículo 5 diz, a mulher não deve usar roupa de homem, o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus. O texto não está falando de maneira clara que existe um tipo de peça que é só para homem ou só para mulher, ainda que também tenha, mas a gente não pode pegar isso no sentido de, como algumas igrejas acham que por isso a mulher não pode vestir calça comprida, e a gente pode cair em alguns excessos. Mas o texto está sendo muito claro para nós que nós devemos preservar as diferenças e a singularidade entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher, dois sexos, simples assim, biologicamente assim. Deus criou dessa forma. Deus aqui já está mostrando que nós devemos honrar a criação de Deus. O homem deve ter postura, maneira de se vestir, maneira de falar de homem, mulher de mulher. E isso também tem muito a ver com os cultos pagãos aos falsos deuses, aos demônios. Então, esse mandamento que o Senhor deixa aqui em Deuteronômio, nós vamos perceber ligado a outros, mostra que Deus ele sempre foi claro, ele sempre reprovou de maneira clara todo tipo de travestismo masculino ou feminino. Isso era um elemento de cultos pagãos no templo de Israel. O culto à deusa Astarte, que era a deusa dos fenícios e dos sidônios, era feito assim, os homens se vestindo de mulher, mulher se vestindo de homem. E ainda hoje, em muitas seitas que invocam entidades espirituais malignas, esses demônios, eles obrigam, eles incentivam as pessoas a se vestir como se fosse o sexo oposto. Há uma intenção de Satanás de destruir a identidade sexual de cada pessoa,
porque isso é abominação ao Senhor, e isso abriria mais ainda portas para que Satanás tivesse mais legalidade na vida daquela pessoa. Então o travestismo era uma prática, e é até hoje uma prática entre pessoas de rituais que invocam falsos deuses, demônios, inclusive festas ligadas à imoralidade são muito, isso é muito visível, como no carnaval em nossa nação, como as pessoas, elas têm a prática de se fantasiar e de se portar como o sexo oposto. Uma maneira de expressar toda a carnalidade, ofensa a Deus, idolatria, imoralidade, e o homem ofendendo o Senhor de maneiras das mais variadas. Então o que o Senhor está dizendo aqui é: nós devemos ser justos, honrando as nossas diferenças de homem e mulher. Mais algo que nós podemos aqui destacar: nós precisamos também ser justos, irmãos, no cuidado que nós temos que ter com a criação de Deus. O Senhor aqui fala de algo tão simples. Aí nós vemos que nós vamos revelar o nosso caráter, nós vamos revelar nossa integridade em pequenas coisas. O Senhor está dizendo: quando vocês passarem, ver um ninho de passarinho, e ali tem filhotes ou ovos, você pode pegar os filhotes ou aqueles ovos. Isso está falando de alimentação, que era a alimentação deles, mas deixe a mãe viva. É uma maneira de preservar a criação, porque você percebe aqui Deus, na verdade, ensinando a gente preservar tanto a espécie quanto as espécies que entram em extinção por causa da ganância, por causa da maldade humana. Deus ensinando a gente a cuidar da criação e também a liberação que Deus nos deu de se alimentar da criação que Ele nos deu para não apenas cuidar, mas também desfrutar da criação. Dentro dessa justiça de Deus, irmãos, há mais um detalhe interessante de Deuteronômio 22. E isso nos mostra, mais uma vez eu enfatizo, que nós precisamos revelar o caráter de Deus, a justiça de Deus em pequenas coisas. Deus fala aqui também sobre quando formos construir uma casa, construir com prudência e segurança. Olha o versículo 8. Quando você for construir, faça um parapeito no terraço. Os terraços, assim como hoje em muitos lugares, lugares onde tinham reuniões, as pessoas faziam alguns encontros, e Deus está dizendo: construa um parapeito, lugar protegido. Ou seja, não faça nada quando você for construir que se torne perigoso. Então Deus é que orienta esses cuidados de segurança, que as leis hoje tentam até fazer. A gente sabe que às vezes existe exploração disso, excessos, mas o que as leis humanas tentam fazer, irmãos, Deus estabeleceu para o seu povo, que o seu povo deveria se preocupar de tudo que a gente for fazer de tal maneira que a gente possa proteger a vida humana. Então são leis que visam proteger a vida, e nós não deveríamos ficar rebeldes quando a gente percebe essas leis, inclusive as leis de trânsito, que são feitas, em sua maioria, para proteção, para que as coisas aconteçam da melhor maneira, e há pessoas que elas já têm uma certa rebelião contra qualquer tipo de lei. Então são pessoas que pilotam sem capacete, são pessoas que avançam sinais de maneira totalmente absurda, são pessoas que brigam no trânsito, inclusive. Nós precisamos entender que a justiça de Deus vai ser revelada no nosso dia a dia. Nós não somos servos do Senhor apenas nos nossos encontros, para louvar, para estudar a Bíblia. Nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nas pequenas coisas nós vamos revelar o caráter de Deus, o temor de Deus. Então as leis de segurança, elas são feitas pelas nações para tentar preservar, e Deus, Ele já criou isso, porque Deus reprova todo descaso com a vida humana. Às vezes, alta velocidade, a gente pode estar colocando em risco a nossa e a vida de outros. Nós precisamos ser prudentes nesse sentido. Isso faz parte da sabedoria de Deus. Inclusive, nesse tempo onde nós temos sido orientados a algumas atitudes de prudência, nós devemos fazer isso, sabendo que isso também é uma forma de honrar o Senhor, se protegendo outros. Ainda que em alguns momentos a gente perceba alguns excessos, nós não podemos nos tornar imprudentes, pessoas que negam até uma realidade
para poder não se submeter às leis e às regras. Há uma parte aqui do texto de Deuteronômio 22 que ela é bem interessante e difícil de entender. No versículo de número 9 em diante, o Senhor fala sobre não misturar sementes, não misturar animais quando forem lavrar a terra e não misturar tecidos em algumas roupas. Há muito debate sobre isso entre os estudiosos da Bíblia, mas o que a gente percebe é que o Senhor também nos mostra que nós devemos ter uma cultura diferente da maioria ou das culturas que não honram o Senhor. Provavelmente, essa mistura de tecidos tinha a ver com ligação com algumas culturas que usavam aquilo e que identificava aquelas culturas. E o Senhor está mostrando, olha, o meu povo, além de Deus estar ensinando sobre a gente não misturar, né, a nossa vida com Deus, deve ser santa, deve ser pura, deve ser separada. É um princípio também de separação de sementes, do próprio tecido, mas a maioria acredita que tem muito mais a ver com essa questão de se diferenciar das culturas pagãs, das culturas ao redor. É um momento aqui do texto onde a gente não precisa ser literal para nós hoje, mas há um princípio aqui da gente sempre estar se diferenciando, não fazer o que todos fazem, não misturar a vida santa com uma vida pagã. A Bíblia fala muito isso, da gente separar o puro do impuro. Deus faz muitas essas separações na Bíblia. Em Deuteronômio a gente vai ver isso, os animais puros e os impuros. Nós devemos ter uma consciência de que há coisas que não devem ser misturadas. Esse sincretismo que às vezes a gente acaba fazendo para ficar igual às pessoas, imitar as pessoas. Nós devemos ter uma pureza na nossa maneira de viver diante de Deus. E aí, em último lugar, nós precisamos dar um destaque maior. O texto fala que nós vamos revelar a justiça de Deus na maneira que nós honramos a aliança conjugal e honramos isso de maneira muito séria. Irmãos, o texto aqui, a partir do versículo 13, vai falar sobre leis a respeito do casamento, da virgindade, que são muito importantes para nós. É importante para nós entendermos, ainda que a gente não esteja no contexto, você percebe o tempo todo que Deus está falando, sejam firmes contra esses pecados, porque isso vai contaminar vocês e a terra. Então, irmãos, aqui há um destaque muito grande a qualquer nível de imoralidade. O diabo não ama o sexo, o diabo ama a perversão sexual, ou seja, todo sexo antes ou fora do casamento é perversão sexual diante do Senhor. E o texto todo está falando disso, se um homem se casar com uma mulher, versículo 13, e depois de ter relação começar a odiá-la. O texto não dá toda a clareza, mas alguns se casavam por motivações financeiras para ganhar às vezes um dote até do pai da moça, e às vezes depois queria abandonar a moça. Então o texto está aqui protegendo as mulheres. Olha que maravilha, Deus ele sempre teve a visão da dignidade de cada um de nós. Então Deus está dizendo, olha, se casou e o marido está acusando ela para poder divorciar de que ela não era virgem, aí os pais tinham toda uma maneira de provar, seja através do lençol da noite de núpcias, ou através de outras provas de que a menina era virgem. Mas o que o Senhor está falando aqui é que a aliança conjugal deve ser honrada, casamento em santidade deve ser honrado. A virgindade para Deus, irmãos, não é uma questão moral apenas, é uma questão espiritual, porque a relação sexual ela envolve derramamento de sangue. A relação sexual é um pacto de sangue, por isso ela deve ser feita no casamento, debaixo da bênção de Deus, porque a aliança do casamento é estar debaixo da bênção de Deus, da bênção da família e da bênção da sociedade. O Senhor está dizendo, irmãos, que o casamento deve ser levado com toda a honra que nós entendemos que Deus é digno, porque Deus criou o casamento para ser não apenas um lugar de prazer, mas para ser um lugar que reflita a própria aliança dele conosco. Nós somos a noiva de Cristo, temos uma aliança com o Senhor, como Israel tinha uma aliança nesse tempo, e nós devemos refletir isso na maneira que a gente honra o casamento.
Então o texto fala sobre o valor da virgindade, porque, como a gente falou, tem uma aliança de sangue. Fala sobre proteção da mulher, para a mulher não ser difamada. Por isso o texto fala, que a mulher não poderia ser abandonada assim, com acusação qualquer, deveria ser avaliado. O divórcio por motivo fútil, por motivo apenas, seja ele egoísta, seja ele uma fuga, o divórcio tem que ser reprovado. Deus sempre reprovou. Basta ler Malaquias 2,16, como Deus abomina o divórcio, porque é um pecado contra a aliança. E mesmo quando o casamento tem momentos difíceis, tem dores, tem desgastes, os servos de Deus, eles são aqueles que vão honrar o casamento para honrar o Senhor, honrando a aliança, amando o Senhor e revelando isso na sua maneira de tratar o seu casamento. O texto então vai mostrando aí a gravidade do pecado sexual em outras áreas, não apenas no divórcio, no casamento que a pessoa quer terminar por motivos egoístas, mas aqui o texto fala sobre a possibilidade do adultério, e quando tinha adultério, a lei era extremamente violenta, mostrando porque o adultério, ele traz uma ferida social, ele fere o coração, a mente, a alma, de todos aqueles que estão perto. Não existe divórcio sem consequências. Então o texto está falando que o adultério também deveria ser tratado de maneira muito dura. O texto fala sobre violência sexual, estupro, mulher que fosse violentada. O pecado, por exemplo, do estupro, ele era considerado como um homicídio. O texto fala, era como um homem que tirou a vida de outra pessoa. E hoje nós vemos isso muito presente na mídia, mas infelizmente este pecado é cometido todos os dias e no mundo inteiro, com mais ou menos intensidade, dependendo das nações. Então o texto está mostrando: sejam justos. A sociedade, aqui fala sobre os sacerdotes, os anciãos, precisam ver isso de maneira claramente séria, reprovarmos seriamente todo o pecado de perversão sexual, de imoralidade. E perceba que o texto termina, Deuteronômio 22, falando que o homem também não deve ter relações com a sua madrasta, porque senão profanaria o leito de seu pai. Às vezes, em alguns casos, imagina, o pai morreu e ele tinha ali uma mulher, então o filho de alguma forma se interessar, Deus disse que isso ia ser algo abominável, ia profanar o leito do seu pai. Irmão, nós temos que olhar para o casamento, honrando o casamento, como lá em Hebreus diz: digno de honra seja o matrimônio entre todos vocês, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros. Então nós precisamos entender que o Senhor, quando temos uma aliança com Ele, como Deuteronômio está preparando um povo, uma geração para entrar na terra prometida, o Senhor está lembrando, renovando, ampliando a visão deste povo sobre o que é uma aliança com Deus, o que é viver a justiça de Deus em todos os aspectos da vida. Irmãos, de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele colherá. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê o temor do Senhor, que o temor de Deus cresça no nosso coração, e Deus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar a viver na presença de Deus todos os dias, e todas as áreas, em tudo que nós fizermos, nós devemos estar fazendo para a glória de Deus. Então, você percebe aí a perversão sexual em níveis dos mais variados, a proteção de Deus e a honra sobre o casamento, como que o abuso sexual e o estupro, as perversões sexuais contaminam a terra. O texto fala sobre isso. São pecados que vão contaminando a terra. Há uma carga de maldição, há uma ação intensa de demônios, e nós temos que clamar sobre isso no Brasil, no Nordeste, nas grandes capitais, o tráfico sexual, o tráfico humano, tudo aquilo que tira a dignidade do homem, tudo aquilo que mancha a dignidade do homem. Nós devemos clamar pelo perdão, pela misericórdia de Deus, e também entender que a justiça de Deus, ela vem, e que nós devemos também praticar essa justiça. Que Deus possa nos guardar, nos abençoar, nos ensinar em tudo isso, a amá-lo ainda mais, a honrá-lo ainda mais, com tudo, com a nossa maneira de se vestir, com a nossa maneira de tratar os bens do próximo,
os nossos cuidados de proteção e, sobretudo, honrando também a aliança conjugal, o casamento e a nossa sexualidade, seja sempre para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Vamos orar. Pai, obrigado, tua palavra é clara e nós oramos para que os princípios que são eternos, que estão em Deuteronômio 22, possam também estar no nosso coração. Nos ajude, Pai, a praticar a tua justiça. A tua palavra diz que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino. Espírito Santo, nos dê sensibilidade para no nosso dia a dia corrigirmos hábitos, práticas, culturas que nós muitas vezes estamos cultivando e que são contrárias à justiça, à santidade do Senhor. Que nós possamos honrar o Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.